Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E basicamente nós vamos trabalhar hoje os resultados da Magalu, uma empresa que basicamente, assim como a Via Varejo, ou então hoje a Bahia, a Casas Bahia, não estava ali caindo muito no gosto do pessoal, exatamente porque o varejo brasileiro, sim, de fato, com uma taxa Selic muito alta, com uma desenfreada, vamos dizer assim, procura por produtos mais baratos, não exatamente comprar novos produtos mais caros, não comprar muitos celulares, não comprar muitos eletrodomésticos, fez de fato com que essas empresas não tivessem as melhores performances, desde que nós vimos ali aquele aumento significativo na nossa taxa, que estava ali aproximadamente em 2% ao ano e subiu para 13,75%. Com essa queda, que ainda não efetivamente repercutiu nos resultados, mas que já há indícios de que isso pode melhorar, a Magalu ela trouxe um lucro ali de um pouco mais de 100 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. Claro, isso talvez não tenha sido suficiente para demonstrar se a empresa vai efetivamente conseguir retornar. Mas, logo após a vinheta, eu vou te mostrar o que a própria administração está pensando a respeito. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Bem, como vocês sabem, eu sempre faço aqui alguns grifos nos itens que eu acredito que são mais importantes e, especialmente aqui na mensagem da administração, isso aqui me chamou muito a atenção. Por quê? Olha só que interessante o que eles trouxeram. Durante os 2 últimos anos, toda a companhia se engajou para garantir o aumento das margens. Interessante, aumentar margens. Margens do quê? Então a gente está falando aqui de margem EBITDA, margem líquida, itens muito importantes para enxergar efetivamente um aumento de margens. Aqui ele efetivamente não traz, por exemplo, o aumento do market share, que seria algo importante, mas, de uma certa maneira, aumentando as margens e ficando de uma certa maneira também bastante competitivo com outros players, isso é interessante. E além, aumentar as margens, eles estão querendo voltar aos lucros nos nossos resultados. E de fato, eles conseguiram. E aí que vem a parte mais interessante. Nesse período, nosso discurso sempre foi o foco na linha final, porque o lucro é no final do dia o oxigênio que garante a perenidade e o sucesso no longo prazo de qualquer negócio. Bem, de fato não disse nada diferente do que a gente esperaria para um negócio como o varejo, como empresas que estão listadas na bolsa, que de fato o lucro é oxigênio e, no final das contas, o lucro é o que a gente busca. Mas o que eu achei interessante é que eles basicamente mostraram que o foco saiu um pouco, talvez, de ganhar o market share, aumentar ali, por exemplo, o marketplace ou criar outros conteúdos ali para dentro da empresa que sejam de fato inovadores, e eles se importaram mais em trazer lucro para a empresa, porque de fato, os últimos anos e até mesmo a cotação sofreu muito por conta dessa correlação que existe entre o que a empresa gera de resultado e aquilo que a bolsa então precifica esses resultados. Além disso, adaptamos nossas operações a um cenário prolongado de juros altos, que foi exatamente aquilo que eu havia comentado no começo, com efeitos deletérios sobre o setor de varejo. Então eles estão comentando exatamente de acordo com aquilo que eu comentei, que é, olha, juros altos para o varejo que naturalmente opera com margens bastante apertadas, um juros alto com uma despesa financeira alta acaba de fato apertando muito o varejista e muitas vezes faz com que alguns quebrem. Então, claro, não vamos aqui nem citar Americanas porque lá foi outra situação que não juros. Mas você pode pegar, por exemplo, a Lojas Marisa. De fato, é uma empresa que tem, entre inúmeros problemas, a questão da despesa financeira muito alta, e isso efetivamente esganou bastante a Lojas Marisa, assim como também as Casas Bahia também por outros fatores também, mas olhando aqui para a Magazine Luiza, de fato, esse foi um fator importante. E aí, eles colocam, sobretudo os bens discricionários, e é exatamente aquilo que eu comentei com vocês no começo. O que são bens discricionários? Existem basicamente bens essenciais e bens discricionários. Bens essenciais, estamos falando aqui de alimentação, algumas vezes ali estamos falando de alguns itens básicos de higiene pessoal, não estou falando de itens de higiene pessoal que seria, vamos dizer assim, um mimo, por exemplo, mas aqueles básicos. Então, esses aqui são os bens necessários. Os bens discricionários seriam aqueles que você fala, poxa, meu celular ainda tá bom, ainda dá para ficar com esse aqui. Poxa, minha geladeira já tá ficando meio pequena, minha família cresceu, eu queria comprar outra. Ah, mas qualquer coisa a gente dá um jeito aqui de empilhar uma coisa em cima da outra e assim vai. Esses são os bens discricionários. Em cenários de juros mais altos, em que até mesmo o financiamento não fica tão fácil, ainda que de uma certa maneira eles digam que é sem juros, mas eles já embutiram os juros naquele preço.
Isso é uma tática natural do próprio varejo, natural do nosso mercado. Então, olhando para esse cenário que geladeira e outros tantos itens discricionários ficaram mais caros, de fato não ajudou. PIB também não ajudou. Enfim, tem muitas coisas que não ajudaram nesse tempo todo. Agora, aqui que vem a parte mais interessante. Prometemos voltar ao nosso normal. Qual é o normal? Ter uma empresa que cresce, sim, mas com margem e geração de caixa. Promessa cumprida. Até aqui eu não vi promessa cumprida não, viu? Mas, tirando essa parte, o resto eu ainda até concordo. No quarto trimestre do ano passado, registramos margem EBITDA de 7,2, desde 2019, com resultado líquido positivo. É contestável, porque é um pouco aberto, né? Mas, enfim, vamos considerar aqui que a empresa o que está falando é verdade, porque como que ela consegue dar um resultado líquido positivo, sendo que ela deu prejuízo? Mas, vamos olhar agora um pouco dos números, né? Falando aqui um pouco então da demonstração de resultados, nós vamos olhar em 2023 e finalmente você vai perceber que ela teve um prejuízo de 979 milhões neste período, face a 498 no ano de 2022, tá bom? Se você for pegar o resultado diluído por acionista, tá bom? Você vai ver que houve uma redução neste ano todo proporcional a cada ação que você tem de 14 centavos. Isso não reflete necessariamente a cotação, porque a cotação nós sabemos que caiu muito mais, em um dia oscila muito mais do que 14 centavos, e o ponto é, o que a gente precisa enxergar talvez daqui para frente nessa empresa? E aqui alguns indicadores eles são importantes. O que você pode ver? A princípio, receita de vendas. De fato, a receita de vendas ela ficou bastante estável. Ficou aqui em 36 bilhões, face a 37, mas enfim, aqui é uma margem, vamos dizer assim, pequena até, que nós estamos falando de diferença de um de outro. Não é nada assim que eu diga, nossa, como caiu a receita aqui de vendas dessa empresa. Agora, olhando para o lucro bruto, que também ficou meio que na mesma coisa, você pode imaginar o seguinte, olha, aquele consumo que a gente, de uma certa maneira, tem um market share interessante, a gente manteve. Não teve uma alteração significativa aqui. Agora, onde que de fato a empresa consegue mexer? Ela consegue mexer em algo que ela fez nesse quarto trimestre, mas que provavelmente se refletirá nos resultados de 2024 e nos anos seguintes. Aliado a isso, que eu já vou mostrar para você qual é esse fator preponderante para 2023, especialmente ali no quarto trimestre ter vindo tão bom, aliado a tudo isso, nós temos a taxa Selic, que vai reduzir. E aí quando você olha aqui, por exemplo, para a despesa financeira, não é tudo taxa Selic, tá bom? Mas nós provavelmente veremos números um pouco mais confortáveis do que esses 2,7 bi de despesas financeiras, que aqui estamos falando de juros, basicamente, tá? Se esse número se acomodar mais próximo a alguma coisa ali aos seus 2,3, 2,4 bi, isso já seria bastante significativo para a empresa, tá bom? Agora, falando de qual outro motivo que fez com que 2023, especialmente no quarto trimestre, viesse tão bom? Especialmente nessa parte, o que eu quero mostrar? Quando você vê aqui, enfim, algumas outras coisas, né, que geraram o sucesso da empresa nesse quarto trimestre. Ó, repasse do DIFAL. DIFAL, basicamente, você tem o ICMS e alguns outros tributos que têm essa característica, mas especialmente ICMS, que você recolhe num determinado estado um valor e quando ele vai cair em outro estado, você recolhe a diferença. E esse DIFAL basicamente permitiu, vamos dizer assim, que a empresa ela conseguisse alguns valores de volta, vamos dizer assim, desse DIFAL. É como se ela tivesse pagado 12 num lugar e 12 no outro, sendo que nesse último ela deveria ter pago 8, por exemplo. Ela conseguiu esses 4 aqui de volta. É basicamente essa a ideia, tá bom? Além disso, sucesso nas campanhas comerciais, incluindo Black Friday, que foi a mais rentável da história da empresa, o que ajudou bastante. Se foi a mais rentável, pode ter sido um dos fatores, mas não o único, que ajudou. Além disso, crescimento na receita de serviços. Que serviços? Estamos falando aqui do marketplace e logística que a Magazine Luiza tem, tá bom? Além disso, isso que para mim é o fator primordial. Melhorias operacionais em todos os canais de venda, enquanto as despesas financeiras foram 20% menores. As despesas financeiras, de fato, elas vão ajudar muito, porque 20% menor num único trimestre auxilia sobremaneira que a empresa consiga mostrar que, olha, de fato os juros em 3,75 estava me prejudicando muito. Agora, já mais próximo ali dos seus 10, já temos ali alguma indicação de que em 2024, com a Selic, que vai ficar bem próximo ali aos 10 no final, nós vamos ter uma melhora significativa aqui na empresa.
Não só isso, né, mas diversos fatores impactaram, e aqui a gente vai entrar especificamente em alguns, né? E aqui eles colocam, o crescimento médio anual do e-commerce da Magazine Luiza foi 31%. Se você olha até aqui, maravilha, você fala, nossa, como cresceu nos últimos 4 anos. Opa, peraí. Então, basicamente, você tem que pegar esse valor de 31% e dividir por 4, significando um aumento no e-commerce de praticamente 7,7% ao ano. Não é um crescimento ruim, mas comparando, por exemplo, com o Mercado Livre, com a Amazon, com Shein, com Shopee, algumas outras lojas que de fato o e-commerce tem crescido acima de 2 dígitos por ano, esse daqui não é um indicador que me soa tão positivo quanto eles querem crer. E claro, eles botam um número mais alto para você falar, nossa, 31% de aumento, mas quando você divide por ano, de fato, não é aquele crescimento. Além disso, eles colocam que em 2023 as vendas do Marketplace chegaram a 18 bi, crescendo 17% quando comparado ano contra ano, e consolidando-se como o segundo maior canal de vendas, atingindo praticamente 30% das vendas totais da Magazine Luiza. O que eu acho interessante, né? O segundo maior canal de venda. Qual seria o primeiro que eles estão considerando aqui? A Amazon? Talvez ali o Mercado Livre, enfim, algum desses dois players estaria ali. E considerando o crescimento do Mercado Livre, de fato eu me questiono aqui um pouco se esses números aqui que a Magazine Luiza alcançou, de fato, tem uma base comparativa só com o mercado interno ou com o mercado interno e internacional, enfim, precisa de um pouco mais de dados aqui para eu ver que comparativo foi esse. Mas você pode ver também que em relação ao market share, as receitas geradas aumentaram 26% no trimestre, o que ajudou muito. Porque basicamente o marketplace funciona assim. Você, lojista, vai lá e utiliza a plataforma da Magazine Luiza para vender o seu produto. A Magazine Luiza ganha um FII, né, que seria uma taxinha para ela poder intermediar isso daqui e hospedar você no site dela. Só que o que eu achei mais interessante ainda? Que eles colocam, o market share já é lucrativo e tudo mais, mas a parte de baixo aqui é o que mais vai me interessar em relação a esse marketplace. Por quê? E aqui, fazendo alguma crítica com base no que eu ouvi, eu particularmente comprei uma única vez na Magazine Luiza, demorou um certo tempo para chegar, foram mais ou menos ali 6 dias para chegar, não foi um prazo longo, mas comparado ali à Amazon, a outros como até mesmo Mercado Livre, que em 1, 2 dias a mercadoria chega, de fato 6 dias acaba sendo bastante. E aí o que eu achei interessante, né? Neste marketplace, com esses vários lojistas que estão lá, eles estão ampliando continuamente a logística, integração multicanal. Além disso, eles têm o fulfillment. O que significa isso? Basicamente, é integrar aquela loja, aquele fornecedor que está ali dentro da Magazine Luiza, integrar com toda a logística para chegar até o consumidor final. Isso é interessante, por quê? Porque tudo isso aqui, toda essa logística representa 15% dos pedidos do marketplace, ou seja, eles têm que aumentar bastante ainda. Mas, comparando que em 2023 no início estavam em 2%, de fato foi um crescimento bastante exponencial, tá bom? Claro, a Magazine Luiza reportou aqui pra gente, e aí nós vamos aqui dar uma conferida em relação ao fluxo de caixa dela, tá bom? Como foi no ano de 2023, tá? Eu vou olhar apenas a geração de caixa geral, não vou fazer um fluxo de caixa livre aqui para vocês, tá bom? Mas, no geral, ela mostra aqui pra gente que eles tiveram um aumento no caixa de 173 milhões, gerando uma posição de caixa bastante robusta de 2 bi e meio de reais. De fato, é um valor significativo para ter em caixa, de fato é um valor que me parece que é o suficiente para ela passar boa parte de 2024 ali, vamos dizer assim, equilibrando pratos. Claro, ela não vai poder queimar tudo isso aqui, porque 2025 pode acontecer alguma coisa, pode não ser um ano bom, e exatamente esse caixa dá o oxigênio que ela tanto falou. E se nós pensarmos que a empresa, ela pode, como ela colocou, 2024 ser o momento de virada, e ela usou exatamente isso, foi o momento de virada para a empresa. Se efetivamente 2024, no primeiro trimestre, quando os resultados então saírem, nós vislumbrarmos que a Magazine Luiza efetivamente engatou, bem, me parece então que nós teremos resultados bastante positivos. Agora, se ela me trouxer um prejuízo e não justificar por algum fato extremamente excepcional, enfim, fazer o quê? A empresa não conseguiu cumprir a promessa que ela trouxe de trazer o lucro como oxigênio. E aqui, você vai deixar aqui embaixo se você investe em Magazine Luiza. Se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, também vou deixar alguns vídeos e a nossa área de membros para você conhecer um pouco dos benefícios. Lembrando que, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para receber mais conteúdos do gênero. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!